Oi, gente. Não sei se tem galera chegando, mas eu decidi fazer, vou falar mais baixinho porque a Neneca tá dormindo. Eu decidi fazer, perguntei pra vocês, né, se vocês queriam que eu fizesse em stories ou em live. E os stories venceram, e aí eu tô aqui fazendo uma live. Mas eu decidi fazer porque fica mais fácil depois até pra eu contar pras pessoas e postar a live, porque eu vou deixar salva. Então, se alguém perguntar durante a live, eu não vou desligar os comentários, tá? Eu vou tentar focar aqui. E aí vocês dizem, vai ficar salva? Sim, vai ficar salva a live. Porque o objetivo dela é justamente eu não precisar editar depois, né? Porque eu não vou ter tempo. E eu tô me dedicando a outra coisinha maravilhosa agora. A Neneca tá dormindo e eu não vou ousar acordá-la porque ela acabou de ferrar no sono. Tomou uma Amazon. E se ela acordar, eu vou desligar a live. Porque ela é minha prioridade e eu preciso atendê-la. E aí, onde a gente parar, a gente faz uma outra live. Talvez hoje ainda, provavelmente não, se ela acordar. Mas a gente faz outra live amanhã, conforme for dando, e a gente vai contando esse relato. Eu amo contar o parto porque é uma das minhas histórias favoritas agora, sabe? Desde sempre eu coloquei muito em oração o momento do parto. E aí eu vou contar um pouco de como foi antes, né? Porque o parto era uma coisa que me assustava muito. Eu, quando pensava no parto, eu comecei a estudar sobre parto a partir do final do 7º mês de gravidez pro 8º. Porque eu tinha medo, né? E aí eu fui adiando, falei, basta cada dia ser um mal. Só que daí foi chegando o parto e eu tinha que saber as coisas do parto. E aí já contatei a minha amiga doula, Paula, que estava presente no meu parto também. E ela até me ajuda a lembrar de algumas coisas, ela e o Alan, assim, porque quando você entra na partolândia, você esquece muito as coisas, né? Se travar, vocês me avisem. Mas aí, estudando sobre parto e todas essas coisas, eu percebi que realmente o parto normal seria melhor pra mim e pra ela, né? Se travar, vocês me avisem, tá? Porque a minha internet não anda muito boa, eu vou pro 4G. O que eu tava falando? Sim, que o parto normal seria o melhor pra mim e pra ela. Eu não vou entrar em méritos, detalhes, essas coisas, porque basta, sabe, se você tem interesse nisso, eu acho interessante você fazer como qualquer pessoa e procurar e entender o que é uma episiotomia, o que são as intervenções, quais são as consequências das intervenções, né? E eu queria um parto o máximo possível sem intervenções. E eu decidi isso e com a minha doula eu fiz um plano de parto. E aí, quando eu fiz esse plano de parto, eu coloquei todas as coisas que eu queria. E lá tinha, por exemplo, que eu não queria episiotomia, que eu estava consciente que poderiam ter lacerações no meu períneo, mas que eu não queria uma episiotomia, que é aquele corte que a gente faz, porque eu tinha estudado que isso era prejudicial ali pro períneo, mais do que uma laceração natural. E coloquei isso no plano de parto, coloquei que eu queria que a Clara viesse para o meu colo assim que ela nascesse. Coloquei que eu não queria ocitocina na veia para acelerar o parto. É uma coisa que eu queria evitar o máximo possível as intervenções. E uma das primeiras é que eu não queria a ocitocina, né? Porque a ocitocina, eu havia estudado que ela acelera muitas coisas e o seu corpo não tá muito pronto pra isso. Então, o ideal é realmente que as coisas aconteçam naturalmente, enfim. E aí, montei todo o meu plano de parto. Fiz isso. Claro que eu estava super insegura, porque você pensa, né? Meu Deus, um trabalho de parto sem intervenções no hospital. Porque quando você procura seu parto natural, as pessoas te assustam muito. Elas falam assim, cara, se você for pro parto normal e você for pelo plano de saúde, vai ser horrível, porque eles vão querer te empurrar pra uma cesariana, eles vão querer enfiar a cesariana goela abaixo. E eu não estou dizendo que essa porque isso não aconteceu comigo, que é uma realidade de todos os lugares. Mas eu tinha muito medo, eu tava muito assustada. Eu falei assim, gente, se meu trabalho de parto demorar muitas horas, as pessoas vão querer me levar pra uma cesariana, e isso vai acontecer. E eu tava insegura em relação à equipe, porque eu não contratei uma equipe pra estar comigo. Eu não contratei uma médica obstetra pra estar lá. Eu tinha uma obstetra ao longo de toda a gestação, e nós temos o plano de saúde, e essa médica atendeu a gente durante toda a gestação. E aí lá, eu não paguei, porque aqui, pelo menos onde eu moro, em Caxias do Sul, todos os médicos que eu sei, eles cobram pra estar no parto normal.
porque é um parto que acontece do nada. E aí ele precisa liberar espaço na agenda, enfim, nananana, e isso atrapalha o calendário deles. E aí eu não tinha essas condições, né? E aí todo esse terrorismo que existia em cima dessa coisa de, meu Deus, você vai ganhar com plantonista? Então você vai cair numa cesariana, porque todos os plantonistas empurram para cesarianas. E aí eu tava assim, gente, é isso que eu quero, e é isso que eu sinto que Deus quer de mim. Eu sentia que Deus queria que eu passasse por esse processo do parto normal, e eu me lembrava o tempo inteiro das mulheres da Bíblia, especialmente de Maria, porque ela teve Jesus dessa forma, né? Ela teve Jesus nasceu dessa forma. Eu lembrei muito de Sara, lembrei de todas as mulheres da Bíblia que tiveram partos normais. Eu falei, se elas conseguiram, eu também consigo. Bora! E aí, não contratei a minha médica, não contratei enfermeira obstetra, não contratei... Na verdade, a gente contratou a doula pra estar comigo, porque na minha cabeça, o apoio emocional faria mais sentido. Pra mim, Roberta, né? Porque a doula, eu não vou saber explicar o que faz uma doula, ainda mais na minha cabeça de puérpera, mas basicamente é uma pessoa que está ali dentro do universo de partos e essas coisas, e ela te ajuda ao longo de todo o processo com a amamentação, ela te ajuda com conselhos, É uma pessoa que realmente dá um apoio emocional, e eu, Roberta, precisava desse apoio emocional, né, na hora do meu parto, ainda mais com todo esse terrorismo que existia, que as pessoas diziam, meu Deus, coitada, ela tá viajando na maionese porque ela vai ter com um plantonista e eles vão levar ela pra uma cesariana ou vão encher ela de intervenções. Dito isso, começa então o relato de parto, né? Era ali dia 7 de setembro, a gente foi dormir, eu e o Alan, e a gente foi assistir The Chosen. A gente tava assistindo e aí eu comecei a sentir umas cólicas, assim, estranho, porque eu já tava sentindo essas cólicazinhas há uns dias, uma semana mais ou menos. E eu comecei a sentir. E aí ela parava, daí dava um tempinho, eu não cronometrei, não fiz nada. E começou de novo, vinha outra cólicazinha, uma cólica menstrual, assim, uma coisinha bem lá embaixo, assim, tipo, embaixo da barriga, sabe? Eu sentia, assim. E aí começou a vir, e aí eu falei, vou tentar cronometrar. Aí eu peguei e baixei o contador de contrações e comecei a cronometrar. E tava vindo de 15 em 15 minutos. Aí eu fiquei, oh meu Deus, será que vai começar? E aí eu já tinha estudado e lido sobre como o chuveiro ajudava, né, a engrenar ou a parar o trabalho de parto. Eu falei, bom, Senhor, se for da tua vontade que a Clara venha agora, eu vou entrar no chuveiro e as coisas vão engrenar. Aí entrei no chuveiro, tomei um banho quente, fiquei paradinha lá, assim, sabe? Fiquei uns 10 minutos orando e eu falava assim, Deus, eu tô pronta, se for essa hora da nossa filha nascer, então que seja hoje, se não for, que não seja também, mas eu queria muito que fosse, porque eu já tava grávida de quase 40 semanas, e quando a gente tá no final da gravidez, a gente fica muito ansiosa, a gente fica assim, não vai acontecer, não vai acontecer nunca, o bebê de todo mundo nasce menos o meu, e vocês sabem que Clara aparentemente gostou muito do meu útero, porque ela não saía. E aí eu tava toda ansiosa e eu realmente coloquei aquilo nas mãos de Deus e eu saí do chuveiro. Quando eu saí do chuveiro, eu tinha lavado o cabelo, tudo. Tinha começado a secar com secador e as contrações, que pra mim eram cólicas leves, começaram a vir muito frequentemente. E aí eu tinha estudado ao longo da gestação uma coisa que chama hypnobirthing, que aí você fala de hipnose. Muitas pessoas ficam até escandalizadas de hipnose, mas é uma espécie de estado de hipnose que você entra na hora do seu parto, né? Que não é uma hipnose, tipo assim, louca. É só você realmente se concentrar na sua respiração, você mentalizar que, cara, o meu corpo sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá fazendo. A Clara sabe nascer, tá tudo bem, porque quando a dor vem, você fica tipo, você se contrai, você fica, ai, passa logo. E estudando e lendo coisas sobre o hypnobirthing, eu comecei a
a me informar, tipo, cara, essa dor é a única dor que eu vou sentir na minha vida toda, que é uma dor boa, que é uma dor que vai trazer minha filha pra mim, é uma dor que vai trazer ela à luz. Então, quando vinha a contração, eu respirava e eu tentava não me contrair, sabe? Ainda que eram super leves as contrações, né? E aí eu tentava não me contrair, não me retrair. Eu falava assim, não, eu te aceito, dor, venha. Porque você é uma dor que vai trazer minha filha pra mim. E eu tô louca pra conhecer minha filha. E eu tenho que passar por isso. E aí eu tentava relaxar todo o meu corpo. Quando vinha a dor, eu relaxava o meu corpo. E eu consegui fazer isso. Até um determinado momento. Aí, tá, beleza. Começou a engrenar. E vinha de 5 em 5 minutos. E aí eu contatei a minha doula. Mandei uma mensagem pra ela e falei, Paula, pelo amor de Deus, Paula, eu acho que tá começando um negócio aqui. Aí ela falou, você já foi no chuveiro? Eu falei, então, eu acabei de sair e tá vindo de 5 em 5 minutos. E aí ela disse, tá, espera mais um pouquinho e me contata de novo, que se tiver continuado assim, eu vou pra aí. E aí continuou, não parou. E eu não dormi, né, porque a gente tava vendo The Chosen, e aí começaram as contrações, eu fui pro chuveiro e... elas começaram a pegar ritmo e aí eu fiquei madrugada toda acordada. Foi bem antes de dormir. Eu tinha até visitado os meus sogros naquele dia e eu não tinha, tipo, ideia de que aquilo ia começar, né? Tipo, dali horas. Muito louco. E aí, começaram a pegar ritmo e não pararam. Aí eu liguei pra minha doula e ela veio até a minha casa. Ensinou pra mim uns agachamentos super chops. Pra eu fazer, de ficar movimentando bastante a pelve. Ela vinha, a gente ficava na bola, ela conversava comigo. E nisso eu falei pro Alan, Alan, vai dormir. Pega e vai dormir, porque um de nós precisa estar alerta depois que a neneca nascer. Porque eu imaginei que fosse ser difícil pra mim dormir depois, por conta de toda a adrenalina que envolve o parto, né? Aí falei, Alan, vai dormir. E ele, não consigo. Aí chegou tipo 4:30 da manhã, Alan está desmaiado. Porque não mudava, né? Continuava assim. E enfim, ele cansou, acho, daquilo, graças a Deus, e foi dormir. Aí 4 e pouquinho ele foi dormir, só que daí, lá pelas 6, começou a espaçar as contrações. Ali no dia 8, né? Começaram a espaçar. Elas vinham de 6 em 6 minutos, de 10 em 10 minutos. E aí a Paula tava aqui em casa, ela disse, bom, Beta, eu vou pegar e vou voltar pra casa. E se retomar de novo o processo das contrações, eles encurtarem, se as contrações encurtarem, você me chama de novo que eu volto pra cá. E aí, isso era mais ou menos umas 8 da manhã, quando ela foi embora, e eu decidi dormir. Eu falei assim, não, então eu vou dormir. Preciso descansar, preciso ter energia, porque é muito... um parto é uma jornada. Aí, eu me deitei na cama e tentei dormir. Eu não consegui, obviamente, né? Porque vinham as dores, assim, dormia assim uns 15 minutinhos. E aí vinha a dor de novo e a gente começou a ficar preocupado. Porque tava se estendendo demais o trabalho de parto. E era mais ou menos umas 13:30 da tarde, quando as contrações começaram a ficar menos espaçadas de novo. Começaram de 7 em 7 minutos, de 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos, 5 em 5 minutos. E aí a gente decidiu ir para o hospital. Eu não estava muito confiante de ir pro hospital, porque eu falei assim, gente, eu vou chegar lá e eles vão querer fazer coisas assim comigo. E eu acho que essa fase latente vai demorar muito tempo. Então eu vou acabar caindo numa cesariana. Falei assim, o hospital vai me empurrar uma cesariana. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque todo mundo falava pra mim que isso ia acontecer. Que eu ia cair numa cesariana. E aí, tá. Mas o Alan tava muito preocupado e eu não queria contrariar ele nessa hora. Porque é um processo que nós dois estávamos passando juntos, né? Toda essa coisa do trabalho de parto. Aí, quando era mais ou menos umas 4 horas, a gente decidiu ir pra maternidade, né? Cheguei lá e as dores foram aumentando no caminho. Aí foi muito engraçado, porque a gente chegou assim, eu falei, não, eu vou andando. Ela estacionou o carro longe, eu falei, eu vou andando, porque esse negócio tem que dilatar. Não sei quanto é que tá. Eu já tava com uns 2 centímetros há uma semana ou 2, não me lembro.
mas já tava com 2 centímetros. Falei, eu tenho que dilatar. Eu fui andando, assim, morrendo de dores. Parecia José e Maria, assim, andando. Maria, ai, meu Deus. E José, calma, meu amor, vai passar. Era tipo eu e o Alan andando no estacionamento do hospital. Aí, cheguei lá e eles perguntaram assim, o que vocês precisam? Aí o Alan tava tão nervoso que ele não tava conseguindo falar. Eu falei assim, é pra parir, eu quero parir, eu tô parindo, eu tô parindo. Daí eles me botaram na cadeira. Eu falei, não, eu quero andar, eu preciso andar, que tem que dilatar. Mas me botaram numa cadeira do mesmo jeito. Aí a gente fez a entrada no hospital e tudo mais. E aí chegamos lá e a médica foi fazer o exame de toque, né, pra ver quanto que eu tava de dilatação. Perguntou como é que estavam as contrações e tudo mais. E eu estava com 4 centímetros de dilatação. E no protocolo do hospital que a gente ganhou, eles internam apenas com 5 centímetros. E os 5 centímetros já são a fase ativa do trabalho de parto, né? E aí a médica chegou e falou assim, olha, você tá, tipo assim, começando a sair dos 4 e indo pra 5 centímetros de dilatação. Você quer... se você quiser internar, a gente pode entrar com ocitocina. Mas se você não quiser internar, eu vou ter que mandar você de volta pra casa. E aí você que sabe, se você quer voltar pra casa e esperar as dores aumentarem, aí você vai. Mas se não, a gente pode internar você e colocar ocitocina na veia. E aí, eu lembrando do meu trabalho de parto, né? Não quero perfusão contínua de ocitocina na minha veia. A palhaça. O que aconteceu? Exatamente isso. Aí a gente optou, eu conversei com o Alan pelo WhatsApp, porque ele não podia entrar na consulta comigo. Consultei o Alan, falei, amor, e agora? Eles querem pra internar só com ocitocina. E o Alan sabia todo o plano de parto na cabeça dele, né? E aí ele disse, eu tô muito preocupado. E eles ouviram o coraçãozinho dela, ela tava bem e tal. Mas tava demorando muito. E eu realmente fiquei assim, cara, eu acho que essa intervenção seria um tanto quanto bem-vinda agora, para as coisas acelerarem. E aí, ok, fizemos a perfusão de ocitocina. E o Alan não entrava de jeito nenhum na sala de parto comigo. Eu tava sozinha lá. E aí eu falava assim, você precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso do meu homem. Eu só falava isso pra elas, vinham umas contrações. E eu falei assim, eu preciso do meu homem, eu preciso que ele traga o John Mayer pra gente dançar, porque eu preciso de ajuda. E a Paula já tinha sido acionada, mas ela morava em outra cidade, então ia demorar pra ela chegar. E aí, sim, eu quero meu homem, pelo amor de Deus, traga o meu homem. E aí toda hora eu perguntava e não traziam o Alan, e eu tava, assim, agonizando de dores com ocitocina na minha veia. E o negócio começou a pegar fogo, começou a, assim, doer, sabe? Não eram mais cólicas, eram umas cólicas, assim, que vinham, comecei a perceber as ondas da contração que falam, né? Começa com uma cólicazinha, depois cresce, aí, sentimento de morte, aí vai descendo, cólicazinha de novo. E eu tava lá passando por todo esse processo sozinha, alone. E aí a médica que sugeriu a gente entrar com ocitocina foi embora. Trocou o plantão e entrou um médico, um homem. E eu já fiquei assim, ai meu Deus, um homem, eu não acredito. Eu queria uma médica mulher, não. E aí ele entrou assim, super querido, maravilhoso. Aquele médico, ele foi enviado do Senhor, assim. A gente orou muito pela equipe. Eu não vou desativar os comentários porque eu gosto de ver vocês comentando. Então foca em mim, não esquece os comentários, mas eu vou deixar os comentários ativos. Aquele homem, eu orei muito pela equipe, sabe? E bem quando eu entrei no trabalho de parto ativo, que foi ele que foi me examinar, ele falou assim, olha, 5 centímetros. E aí eu falei, sério? Sério, doutor? E aí nisso o Alan logo depois entrou, né, na sala comigo. E aquele médico foi, assim, gentil, maravilhoso. E eu falei pras enfermeiras, eu tava assim, agonizando em dores. Eu falei assim, eu tenho um plano de parto. E eu queria muito que o médico e a equipe lessem esse plano de parto. Eu mesma falei. Eles não perguntaram, não disseram nada. E aí eu falei, eu tenho um plano de parto e eu gostaria muito que vocês lessem, né, o meu plano de parto e tal. E o meu plano de parto sumiu das minhas coisas. Graças a Deus eu tinha no WhatsApp. E aí eu não, né? O Alan tinha no WhatsApp. E ele mandou pro médico.
E o médico falou assim, não, tranquilo, a gente vai ler o seu plano de parto e tal. E aí ele realmente leu todo o meu plano de parto. E a equipe também leu o meu plano de parto. E foi tão cuidadoso, assim, da parte dele, sabe? E aí ele leu o plano de parto, foi um parto. Foi um parto, não foi um parto pra achar. Agora, foi um parto pra fazer isso. Não foi um parto pra fazer nada. Um parto é um parto. E aí foi difícil encontrar o plano de parto, mas eles conseguiram ler. E aí, logo que... nesse meio tempo, assim, eu decidi ir pro chuveiro. E aí, eu entrei no chuveiro e lá eu agonizei em dores. E essa foi a pior parte pra mim. A pior parte pra mim foi estar no chuveiro. Se vocês quiserem, depois eu posso até passar no stories o meu plano de parto. Mas eu tinha que ter uma perfusão de coisa na veia, porque eu fiz o exame do Streptococcus e o meu deu positivo. Então, essa perfusão eu tive que ter o tempo inteiro. Mas ocitocina, tipo, eu queria um parto realmente sem intervenções. E aí esse médico entrou e eu estava lá agonizando em dores no chuveiro. E é muito engraçado porque eu falava assim, até na terapia, eu falava assim, tem uma coisa que eu não quero, é ficar gemendo no meu trabalho de parto. Gemendo, gritando e chorando nesse vale das lágrimas. Não quero fazer isso. E a minha psicóloga falou assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer, né? Eu falei, vou pagar um mico, vou fazer um escândalo. E, gente, eu gritei igual uma condenada o meu trabalho de parto inteiro. Era a única maneira que eu sentia que aliviava minha dor. Tudo que eu tinha estudado e lido sobre o hypnobirthing fugiu da minha mente naquela hora, porque quando a dor vinha, era uma dor tão insuportável que eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia colocar minha mente em outro lugar, sabe? Era uma dor, assim, desconcertante. Aí, voltando para o chuveiro, o médico entrou lá no banheiro e eu estava agonizando em dores, apoiada num banquinho, pelada. Berrando. E aí ele disse assim, querida, eu li o seu plano de parto. E a gente pode tirar a ocitocina. Eu retiraria a ocitocina sem problema nenhum. E aí a dignidade foi com Deus, né? O médico já me viu pelada lá. Todo mundo no hospital sabia que tinha alguém parindo lá, né? Então, tipo assim, a minha dignidade foi com Deus. Mas ele falou assim, eu acho que a gente deveria retirar a ocitocina. E aí eu falei, concordo. Nem pensei nada. Eu falei, pode tirar a ocitocina. Eles tiraram a ocitocina de mim lá no chuveiro. E eu fiquei lá, debaixo do chuveiro, acho que foi uns 40 minutos, 1 hora. E essa foi a parte que eu mais sofri em todo o trabalho de parto. Não foi nem o expulsivo, na hora que chama o período expulsivo, a hora que o neném sai. Não foi nessa hora. A parte que eu mais sofri no meu trabalho de parto foi quando eu precisei dilatar de 5 para 7 centímetros, que foi o que aconteceu no chuveiro. E o mais louco é que nessa parte do chuveiro, a dor era agonizante, assim. Eu saía fora de mim. E o Alan, tadinho, acompanhou todo o processo de perto. Tinha um vaso sanitário perto, assim, ele sentava. E às vezes, quando eu conseguia me liberar, assim, desse sentimento, porque eu entrei num lugar que as pessoas chamam de partolândia, né? E aí eu ficava, assim, fora de mim. Eu falava coisas que eu não me lembro. Quem me lembra as coisas que eu falei é o Alan e a minha doula. E aí, lá no chuveiro, às vezes eu olhava pra ele quando eu tinha um momento de lucidez. E ele tava lá orando. E eu... Ai, que bom que ele tá intercedendo pela gente. Mas eu vi ele orando e sofrendo ao mesmo tempo. E eu achei incrível porque, mesmo sabendo que eu tava sofrendo, e a gente tinha conversado muito sobre o parto ao longo da gestação, ele não falava pra mim, vamos pra uma cesariana. Tipo, ele sabia do meu desejo, sabia que eu sentia isso da parte de Deus, que eu deveria passar pelo processo do parto. E ele não ficou dizendo, tipo assim, me desencorajando. Bem pelo contrário, sabe? Mesmo que eu soubesse que ele não queria que eu estivesse passando por aquilo, ele me incentivava e me dava muito apoio. E foi muito lindo isso, sabe? Aí teve até uma hora lá no chuveiro, que isso eu me lembro, que eu falei pra ele assim, lê o Salmo 23, o Salmo 23. Eu nem sei por que o Salmo 23. Aí ele abriu o Salmo 23. Engraçado, porque o Alan é carequinha aqui, né?
ela é carequinha aqui assim em cima, só tem uma rodelinha careca. E aí, ele abriu o Salmo 23. A gente conversou depois que parecia que ele era um padre careca aqui em cima exorcizando alguém, porque ele lia o Salmo 23. E eu gritava. "Ah!" Foi maravilhoso. Mas o mais melhor disso tudo é que ele lia o Salmo 23 e é aquele salmo: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos, em riachos de águas tranquilas e refrigera minha alma." E aí quando ele falava sobre me guia em verdes pastos, eu imaginava os verdes pastos. A minha mente, por favor, verdes pastos. Aí eu imaginava a tela do Windows. Na minha mente, verdes pastos. Sabe o que é o Windows XP? Aquela tela de grama? Enfim. Aí eu imaginava a tela do Windows, eu imaginava um riacho tranquilo, e eu lá naquele riacho, e a água caindo, e eu agonizando em dores. Mas o mais louco é que eu sentia o que eu deveria fazer. Isso é muito, muito doido. Com o meu corpo, sabe? Pra dilatar. E aí lá no chuveiro eu sentei numa posição assim, não vou conseguir mostrar aqui, mas foi tipo assim, coloquei as duas pernas pra um lado assim e fiquei. E aí eu falei, eu sinto que eu tenho que fazer isso pro outro lado. E aí eu botei as pernas assim e me apoiando no banquinho, né? Gritando e agonizando. E foi horrível, foi horrível. Foi assim, foi... Eu achei que eu fosse morrer ali, sinceramente. E aí eu decidi sair, falei, eu acho que eu tenho que sair do chuveiro, vou fazer outra coisa. E aí as enfermeiras, vamos pra bola? Eu falei, vamos. Eu tinha uma bola em casa, então, a bola de pilates, então eu meio que sabia, sabe? Alguns exercícios e tal. E eu saí do chuveiro e o médico falou, vamos fazer um exame de toque? E aí eu falei assim, meu Deus, deitar de barriga assim pra cima pra fazer exame de toque nessa altura. E aí eu peguei, sentei na maca, assim, né, pra fazer o exame de toque. E senti uma vontade horrível de fazer xixi. Falei, ai meu Deus, eu vou mijar, me desculpa. E eles, tudo bem, tá tudo bem, pode fazer xixi. Eu falei, mas eu não quero, eu vou mijar na frente de todo mundo. Não sei porquê, do nada, tinha uma plateia na minha sala de parto. Todas as enfermeiras do hospital vieram assistir meu parto. E eu mijando na frente delas. Isso é um absurdo, a minha dignidade foi com Deus. E aí ele foi lá e mediu, fez o exame de toque. Ele falou assim, nossa, muito bem, você tá muito bem. Você tá com 7 centímetros. E eu já tava pensando em desistir. Aí eu falei, o quê? 7? Agora vai. E aí eu peguei e falei, vou pra bola. Agora eu vou rebolar, vou fazer tudo. Estiver agonizando, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer agora. E aí fui sentar na bola. E a bola tava, tipo assim, a bola. E aí tinha umas grades, assim, tipo, num negocinho assim, bem na minha frente. E eu sentada na bola. E eu me agarrei naqueles ferros. E do nada, comecei a sentir uma força, tipo assim, uma vontade de fazer força. Eu falei assim, ai meu Deus, vai nascer. E eu gritava, vai nascer. Agonizando em dores, assim. Eu falei, meu Deus, vai nascer. Eu tô com muita vontade de fazer força, socorro. O médico tinha saído e ele voltou 5 minutos depois. Porque eu gritava, meu Deus, tem um negócio aí de mim. Aí começou a sair um negócio, acho que é moco. Ai, sei lá. Começou a sair o moco na tal da bola. Eu falei assim, meu Deus. E aí, do nada, eu parava assim e eu senti uma vontade louca de fazer força. Aí, 5 minutos depois, o médico, vamos fazer um exame de toque? Ai, eu não aguento mais o exame de toque. E eu passando contração, assim, deitada sobre as minhas costas. É horrível. Não, é a pior posição pra fazer passar dores, é deitada em cima das suas costas. Ele veio 5 minutos depois, 5 ou 10 minutos, foi um negócio muito rápido. E aí ele fez o exame de toque e ele arregalou os olhos e falou assim, ó, você está com 9 centímetros. 9 centímetros. Eu falei, o quê? Vai nascer. E aí eu sempre quis ter um neném na banqueta. E aí tinha uma banqueta lá, graças a Deus. Aí eu sentei na banqueta, falei, ai, graças a Deus, sempre quis ter na banqueta. E aí estava na Partolândia, Roberta Vicente na Partolândia, berrando igual uma doida.
Aí o Alan, tipo assim, a playlist da Clara foi com Deus. A gente fez uma playlist pra botar no parto. Ela foi com Deus. E aí a minha doula, ela me lembrou. Hoje ela mandou um áudio pra mim, ela disse assim, ai, você louvava, né, durante o seu parto. Você cantava até em inglês. Eu nem lembrava que eu tô cantando em inglês. Eu só sei que a plateia tava toda na minha frente. Eu ali com as pernas abertas, na banqueta. O Alan atrás de mim. E eu agarrava nas mãos do Alan. E esse foi um processo que a gente passou muito juntos. Tipo, eu e ele, assim. Graças a Deus, ele tava lá, ele tava me apoiando. E aí vinha a força e eu botei no meu plano de parto. Eu falei assim, eu quero eu fazer a força na hora do possível. Não quero ninguém me orientando a fazer a força. Porque eu tinha essa certeza de que meu corpo sabia o que fazer. E aí eu botei isso lá. E geralmente os médicos orientam, né? E falam assim, agora 1, 2, 3, faz a força. Geralmente quando a pessoa tem anestesia, eles sempre fazem esse processo, né? De orientar o puxo, ou empurro. Não sei, a força. Eu falo a força, tipo despertar da força. Eu falo a força. Eles orientam a pessoa a fazer a força porque ela tá anestesiada. E às vezes até no trabalho de parto normal, sem anestesia, que foi o meu caso, eles fazem isso. E isso aumenta a chance de ter laceração, porque não é uma hora que o corpo deseja fazer aquela força, né? Então, eu falei no meu plano de parto que eu queria eu fazer a força. Aí a força vinha, mas ela veio sempre frequente. Não me deu uma pausa a força. Ela pegava e vinha. E eu agarrava no Alan. O Alan disse que teve um momento em que eu batia nele, assim. E aí, era uma das coisas que eu mais tinha medo que acontecessem, sabe? De eu machucar ele, de, sei lá, xingar as pessoas. E aí, a minha doula fala que eu falava assim, vinha a força e eu mandava todo mundo calar a boca. Não calar a boca, mas eu fazia assim, porque as pessoas estavam o meu parto virou uma convenção, entendeu? Eu não tava nem aí mais. A minha dignidade tinha ido com Deus. A galera tava toda assistindo meu parto, porque aparentemente parto normal sem anestesia não é uma coisa que é muito comum para as pessoas verem, assim, pelo menos na minha cidade, eu acho, porque foi um evento de uma mulher parindo sem anestesia. Vamos todo mundo olhar? E aí, eu lembro que tinha uma enfermeira que ela era cristã. E quando eu tava indo ali nos 5 centímetros, ela tinha me falado assim, olha, profetiza sobre a vida da Clara e tal, quando ela nascer, você sabe. Eu nem sei se ela me segue na internet, eu acho que não, mas ela perguntou pra mim, você é cristã, né? Você sabe que Deus tá com você, né? Lembrando, tipo, e a presença de Deus. E antes do Alan chegar, isso é um detalhe que eu tava sozinha, né? Antes dele chegar, voltando. Eu vou lembrando dos detalhes. E eu quero guardar tudo isso pra eu me lembrar depois. Mas eu tava sozinha na sala de parto antes dele chegar. E aí eu só cantava aquela música, porque eu falei assim, eu preciso cantar uma música de crente, mas todas as músicas de crente fugiram da minha cabeça. Sozinha, parindo na sala de parto. E aí, como eu tava sentindo muita dor, eu lembro daquela... mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. E aí eu cantando, e aí vinha a dor, eu... sempre isso eu me lembro que eu fiz sozinha. Foi um negócio que eu me lembro. E aí, voltando, o Alan botou a playlist e a minha doula chegou nessa parte, assim, como a cidade é meio longe e o negócio acelerou, e ela chegou quando eu já tava na banquetinha. E ela chegou com um leque maravilhoso. E aí ela tentava me encostar com um olhinho pra fazer uma massagem. Eu falava, não me encosta. Mandava todo mundo calar a boca. Vinha a contração, eu... e passava. E aí o médico tava lá, ele pegou uma cadeira, sentou na minha frente. O Alan aqui atrás de mim. Ele sentou numa banquetinha. E falava assim, olha, a força do puxo, ela é uma força diferente da força você tem que reagir a ela de uma maneira diferente de como você age em todas as contrações. É uma força que você tem que concentrar lá embaixo. Então, quando ela vier, prende o ar. Aí eu, tipo, prendeu o ar, tá bom. Aí, foi umas 3 horas, eu acho. Na minha mente, foi tipo umas 3 horas de eu aprendendo a fazer aquela força. Porque ela vinha e a impressão que eu tinha era que se eu segurasse e fizesse tipo, que era o que eu deveria fazer,
ia doer mais. Então eu começava a fazer e gritava. Começava a fazer e gritava. Começava a fazer e gritava. E não é a força de fazer cocô, mas é muito parecida com a força de fazer cocô. E aí demorou, né? 3 horas ali pra eu aprender a fazer essa força. Mas eu acho que foi maravilhoso, porque a Clara foi descendo bem aos pouquinhos pelo canal de parto. Bem aos pouquinhos. E a minha laceração foi de grau 1. Se ela tivesse ido, tipo, sabe, rápido, teria sido muito pior pra mim a minha recuperação. Sim, o Alan parecia um padre. Parecia um padre exorcizando um demônio. E eu lá berrando no chuveiro, gente. Foi sério. Foi épico. E ele passou todas. E aí nós estávamos lá na banqueta. E aí ele colocou a playlist. E a minha doula falou que eu cantava até em inglês. E era Maverick City Music. Agora, fala da bossa nova. Tá, depois eu vou falar. O Alan tá me lembrando dos detalhes. E aí cantava Maverick City Music. O Alan falou, eu não lembro a música, mas eu tava assim, ó. If you say, na minha mente, né? If you said it, we believe it. Eu na Partolândia cantando. E aí a plateia toda me olhando. E eu percebi que tinha até pessoas com lágrimas nos olhos. Eu falei, gente, vocês estão chorando aqui, devia estar chorando aqui, sou eu. E vinha a dor, assim, eu tava viajando. Eu tava assim, em outro lugar. E até quando a Paula, minha doula, contou que eu cantava no parto, que eu tinha totalmente esquecido disso, falei, nossa, acho que eu realmente sou crente. Eu acho que, sem dúvidas, eu sou crente, porque pra ficar cantando, elas que nunca tinha visto uma mulher cantar, né, na Partolândia, louvar a Deus e tal. E aí, é nisso que eu falo, assim, que eu sentia muito a presença de Deus, eu sentia o tempo inteiro. Especialmente no chuveiro, foi quando eu mais senti a presença de Deus, que eu estava agonizando em dores. E eu falava assim, Senhor, eu não consigo sozinha, pra eu fazer isso, só no Senhor. A minha força tá no Senhor, pra eu aguentar isso, a minha força tá no Senhor. E eu orava, eu não tinha nem vergonha, eu orava em voz alta, eu berrava, eu falava, Senhor, nas minhas contrações, me ajuda! Preguei o evangelho pra todo o hospital. Ai, mas foi tão lindo. E eu senti o Senhor me suportando, me dando suporte. Vinha a dor e era uma dor insuportável. E o Senhor me ajudava a suportar uma dor insuportável. Foi incrível. Como o meu relacionamento mudou com o Senhor, sabe? Né? A partir desse parto, assim. Porque a gente sabe muitas coisas sobre o Senhor, mas quando você vive algo com Ele revela algo novo a respeito dele mesmo pra você, isso muda você. E eu conheci no meu parto um Senhor sustentador, sabe? De verdade, assim, é impressionante. Agora eu sei que eu posso fazer coisas impressionantes no Senhor, porque Ele me ajudou a passar por aquelas dores insuportáveis. E se Ele me ajudou a passar por aquelas dores, Ele me ajudou a passar pelas dores da amamentação, Ele me ajuda a passar pelas dores de ver a minha filha chorando sem poder fazer nada. De cólica, né? Então, Ele é meu sustentador e Ele me dá graça. Voltando para o parto, para eu tomar uma água. Gente, é uma dor horrível. Uma dor horrível, assim. 2 dias depois que eu tive, eu fiquei até, assim, eu não acredito que eu passei por isso. Não acredito que eu passei por isso. Não sei se eu passaria de novo, não sei se eu passaria de novo. Mas agora, com o vínculo que eu tenho com a minha filha, um chorinho. Com o vínculo que eu tenho com a minha filha, faz tudo valer a pena. Ai, meu Deus, será que ela precisa de mim? Amor, se ela precisar de mim, precisar de TT, me avisa que eu vou fechar a live e vou terminar em outra live. Mas não deixa ela chorando de fome. Aí, voltando pra sala de parto, vou acelerar pra eu conseguir atender a neneca. Voltando pra lá, o médico falou assim, olha, Roberta, geralmente as primíparas, que são as mães de primeira viagem, nem sempre conseguem
A posição da banqueta nem sempre é a melhor. Então, eu tenho uma sugestão pra você. Ele trabalhava com isso há 20 anos, né? Ele faz partos há 20 anos. E naquele momento, ele foi tão sensível e tão generoso, tão bondoso comigo, que eu decidi ouvir ele. E ele falou assim, a gente pode ir pra sala de cirurgia, mas eu não vou fazer cirurgia com você. Não vou fazer cesariana, você tá indo super bem, mas eu iria pra lá pra gente fazer uma posição deitada. E eu tinha estudado que a posição deitada não era melhor pra parir, sabe? Porque você fica deitado em cima do seu osso sacro e isso dificulta a saída do bebê. Mas ele falou pra mim, a gente vai lá e vai ter uns ferros que você vai poder se agarrar e isso vai facilitar muito a saída da neném, do bebê. Eu não sabia que era menina, eu acho. E aí, eu falei, não, então vamos pra lá. E fui andando carregada aqui, Alan e minha doula. E vi a contração no corredor. Ai, meu Deus, eu falava, eu vou gritar no meio do corredor, eu não acredito. Ai, por favor. E aí parava, e aí, enquanto eu tava em pé, agarrada neles, eu senti um negócio descendo. Eu falei, tem um negócio saindo, tem um negócio saindo, tem um negócio saindo. Me botaram na banqueta de novo naquela sala. O médico falou, olha, você quer vir aqui? A gente vai preparar pra você. Eu falei, não, eu quero ir na banqueta. Eu tentei na banqueta ainda. E foi bom porque na banqueta eu aprendi a fazer a força. Nessa outra sala eu aprendi a fazer a força. E a bolsa não tinha estourado ainda. A minha bolsa, não tinha estourado. E aí o médico pegou e deu a sugestão. E falou assim, olha, a gente pode estourar a bolsa pra facilitar a descida dela. O que você acha? Aí naquele momento, eu falei assim, pode estourar, você vai facilitar, doutor? Estoura mesmo. Aí ele pegou e estourou a bolsa. É engraçado, porque parecia uma agulha de crochê. Eu me lembro, nossa, uma agulha de crochê. Daí eu sou crocheteira, eu amo fazer crochê. Eu falei, nossa, estoura a bolsa com uma agulha de crochê. Aí estourou a bolsa, eu não vi nada, né? Porque estava ali toda aberta. E aí estourou a bolsa, e aí vinha a força, e eu fui fazendo, e eu sentia agora a Clara já descendo na pelve, né? E aí ele falou, Roberta, eu acho melhor a gente ir ali em cima. Eu falei, então vamos, bora. Aí pegaram, me deitaram com aquela barrigona, com as pernas abertas, assim. E eu acho que depois que eu deitei, eu devo ter feito o quê? 5 ou 7 forças. E aprendido já, né, a segurar o ar e concentrar lá. E não era pra fazer cocô, e eu não fiz cocô no meu parto. Não sei como, porque eu comi horrores ao longo do dia. Mas concentrava, fazia força, e ele dizia pra mim, o médico dizia, tipo, é essa força, é isso que você tem que fazer. E a cabecinha dela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E aí, na última força, já tô no final do relato, gente. Na última força, foi a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. Porque tinha plateia, né? A plateia seguiu a gente. E aí elas foram junto com a gente pra sala de parto, sem anestesia, sem nada. E aí, na última força, ela saiu e a Clara não saiu a cabeça e eu parei. E depois saiu o corpo. Não, foi tudo de uma vez. E essa força eu senti, aquela coisa que chamam de círculo de fogo. Mas não doeu nada comparado com o chuveiro. Então tava bem de boa, que é a hora que o neném coroa, né? Ele tá ali no canal de parto. E ele coroa e ele sai. Só que eu, por mim, teria parado. Ele coroou, eu sentia a Clara ali. E eu teria parado. Mas tinha todo o time, todo o Maracanã assistindo o meu parto. E eles falavam, vai que tá nascendo. Não. E o Alan atrás de mim, tá vindo, amor, tá vindo, amor, não para. E eu já tinha parado de sentir vontade de fazer a força. Eu falei, mas agora que vai. E aí, continuei fazendo a força. E aí, saiu a neném. E quando eu vi a neném saindo de mim, ela tava roxinha, ela tinha uma circular de cordão. Aí o médico tirou a circular de cordão dela, colocou, e eu olhei assim, e eu achei que fosse chorar, né? Ai, minha filha, não sei o que, isso eu fiz depois. Mas na hora do parto, eu olhei e ela, ela saiu, e eu fiquei assim, quê? Saiu, as fotos que a minha doula tirou desse momento, eu tô assim, meu Deus, eu não acredito que saiu. E ela veio quentinha pro meu peito.
a pediatra levantou meu avental, colocou ela assim. E eu olhava pra ela e eu falava, eu não acredito. Meu Deus, é você? Você que tava o tempo inteiro. E aí eu lembrei da enfermeira que ela tinha falado pra eu profetizar. Eu comecei a profetizar sobre a vida da minha filha. Eu falava, filha, te entrego pras nações. Eu vou te ensinar quem é Jesus desde que você é uma criança. Você vai saber sobre quem ele é. A mamãe vai ler a Bíblia pra você. Você vai saber conhecer as verdades do Evangelho. E você vai crescer feliz nessa realidade. E eu vou ter a honra de te apresentar quem ele é. Eu e seu pai, você vai ser muito amada. Você vai ser muito desejada. Você é muito querida. E eu falava. E aí tiraram ela de mim pra fazer as medições, essas coisas. E eu tava numa adrenalina muito louca. Eu falava com todo mundo. Eu falava assim... Falava com todo mundo. Meu Deus, eu não parava de falar. Não parava de falar. E aí, o que o Alan pediu pra eu falar da bossa... Eu nem sei o que é a tal da bossa. Mas o médico começou a explicar pra mim nesse negócio da bolsa, né? Porque não sei o que da bossa. E aí, tá muito bom, não tem nem bossa. Aí eu tava ali na partolante, né? Antes dela nascer. Eu falei, bossa? Bossa nova? Que isso, doutor? E a plateia ria, né? Ria e chorava. E eu agonizando em dor e as pessoas ali tudo em volta. Mas foi muito emocionante. Foi a coisa mais louca que eu vivi, assim. E ter passado por todo esse processo com meu marido transformou o nosso relacionamento, sabe? Foi impressionante. Eu tenho certeza que ele ter passado comigo pelo processo do trabalho de parto mudou totalmente o nosso puerpério. Porque eu falo nosso, porque ele também tá sentindo muitas coisas. Especialmente no começo, né, ali do puerpério, que foram os dias mais difíceis, assim, que a gente não sabia nada, assim, não entendia o chorinho dela. Agora a gente já entende mais, né? Não, eu falo que a gente somos inexperientes, um pouco mais experientes a cada dia. Continuamos inexperientes, mas somos um pouco mais experientes. E o Alan sentiu muitas coisas também. E a gente tá passando por esse processo muito juntos. Eu sinto que a gente tá muito mais conectado. Eu sinto que ele me olha de um jeito diferente. Não de um jeito tipo assim, eu vi você toda velha. Não, eu percebo que ele me olha de um jeito diferente. Eu olho pra mim de um jeito diferente. É muito louco, porque eu sempre duvidei muito de mim e do Senhor. Tipo, eu acho que não vai rolar, acho que não vou conseguir, acho que não sei o quê. E depois de ter passado pelo parto, sem anestesia, sabe? Com o apoio do Senhor, na força do Senhor, com o apoio do meu marido, eu olho pra mim e falo assim, cara, eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa muito forte. E eu não sabia dessa força, eu não sabia que isso existia, sabe? Não sabia que isso poderia sair de mim, que eu seria capaz de fazer uma coisa assim. E eu passei a olhar pra mim com muito mais misericórdia. Isso me ajudou demais. Sobre a recuperação, eu tive a laceração de grau 1, né? Que é uma que acontece só por fora do períneo. Então eu levei pontos, não sei quantos, ainda não tirei esses pontos. Não é uma recuperação tão fácil quanto eu achei que fosse ser. Nunca passei por uma cesariana para comparar as duas coisas. Me entupi de remédio, né? Eu tive uma hemorragia bem séria. Tanto que no dia seguinte, que eu não dormi, né? Mas no outro dia, foram 22 horas de trabalho de parto, quase um dia. Eu tava muito fraca. E aí eu fui fazer xixi pela primeira vez. E eu me sentei no vaso e o Alan foi comigo. Por isso que eu falei, a minha dignidade foi com Deus. Meu marido me leva pra mijar. Me levou pra mijar. Ele me levou a fazer xixi. E aí eu lembro de sonhar do nada e acordar e tinha um monte de enfermeiras assim ao meu redor. Ele falou que eu apaguei e fiquei tremendo assim. Não foi convulsão, mas eu fiquei tremendo assim, sentada no vaso. Ai, gente, enfim. E aí acordei, as enfermeiras pegaram, me medicaram e tudo mais. Achei que fosse ser uma recuperação mais fácil, mas não tenho do que reclamar da minha recuperação, porque 2 dias depois eu já podia dançar com a Clara nos meus braços, sabe? E aí eu tava... Bem, eu tô muito bem. Fiquei muito fraca, porque foi um trabalho de parto muito longo mesmo. Então,
assim, durante uns 4 ou 5 dias eu andava bem debilitada, assim. Mas ainda assim tava andando, tava de boa, conseguia fazer as coisas. Eu não conseguia segurar minha filha e ficar ninando ela assim. Ou então fazer aquele barulho shhh, pra ela pegar no sono. Porque isso demandava muito do meu abdômen e eu sentia que ele tava fraco. Meu corpo todo tava fraco. Mas estou muito melhor, muito mais recuperada. Nova, da ponta de bala. E é isso. Esse é o meu relato de parto. Se eu esqueci de alguma coisa, agora já era. Eu vou tentar ver até algumas perguntas aqui, que eu sei que abre da caixinha do Stories. Eu vou responder algumas. Essa live já tá imensa e daqui a pouco a minha neneca vai acordar. Mas vou responder as perguntas aqui. Qual foi o momento mais difícil e o mais marcante? O chuveiro foi o momento mais difícil, porque foi o mais doloroso. E o mais marcante foi quando eu vi a minha filha pela primeira vez. Eu não acredito que ela saiu de mim. Maravilhoso esse momento de ver, tipo assim, meu Deus, tinha uma criança realmente dentro do meu útero, que isso, que coisa mais louca. Em algum momento você teve muito medo, tipo, de ter algo errado, sabe? Vi que foram muitas horas. Eu tive no começo medo, porque a médica já começou com ocitocina, né? Eu já falei, ixi, já vai dar errado isso aqui. Já não vai funcionar. Então a gente já começou com ocitocina, que era uma coisa que eu não queria no meu plano de parto. E falei já, não vai dar certo, meu Deus, vou cair numa cesariana, e eu não queria, e nananã. Mas no final deu tudo certo, certo? Tudo dentro da vontade de Deus. Pensou em desistir de fazer cesárea? Eu quase pensei nisso, lá no chuveiro. Eu falei assim, cara, acho que não vai rolar. E aí, quando eu descobri que eu estava com 7 centímetros, então, foi top. Aí eu acreditei que o negócio fosse acontecer mesmo. Tem bastante gente perguntando da expulsão da placenta. Sei lá, nem me lembro. Eu não me lembro mesmo da placenta. Eu lembro só o médico, ele fez, ficou mexendo assim no cordãozinho. Quem cortou o cordão umbilical foi o Alan. Ele ficou puxando assim, eu acho. Não me incomodei com isso. Eu tava pouco me lixando a placenta, tava com a minha filha. Só sai, só vai embora. Quero saber. E logo depois que o neném nasceu, a placenta saiu, assim. Eu não sei, eu não fiz força. Eu não me lembro. Eu realmente caguei pra placenta. Mas a minha doula vai fazer um carimbo de placenta pra mim. Então, deixa eu ver outra pergunta aqui. Dói pra placenta sair? Não, não dói. Não, comparado à dor do chuveiro, minha amiga, o resto do parto foi fichinha. Muitas pessoas querem saber da dor, né? A dor é semelhante ao quê? Então, pra mim, tem gente que sente nas costas, na lombar. Eu não sentia. Eu só sentia uma dor lá embaixo, assim, de cólica mesmo. E começava a cólica, e aí ficava, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Não vou aguentar! E aí ela começa a diminuir. Aí depois de novo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! E aí é uma dor assim em onda, é uma onda mesmo. E você se concentra e tenta se concentrar, né, em alguma coisa. Mas é muito, muito doloroso. É uma dor, uma cólica que pra mim eu não aguentava. Aí eu lembro, o Alan em algum momento fez massagem nas minhas costas e aliviou uma contração. Mas depois eu já não queria mais que me encostasse, eu não queria nada, só queria berrar. Eu só queria gritar, era isso que eu queria fazer. Deixa eu ver. Logo após o bebê sair, dá um alívio ou ainda dói? Você esquece totalmente. Você fica tipo assim, ai, meu bebezinho. E aí você não lembra mais, né? Tipo, porque acabou toda a jornada ali do trabalho de parto. Então segue ali. Agora a pepeca fica igual. Então, não sei como é que fica a perereca, porque eu ainda tô me recuperando, né? Mas acredito que sim, porque Deus fez as coisas pra acontecerem dessa forma.
Eu não sei como é que tá lá embaixo ainda, porque eu não vi minha médica, mas pra mim tá tranquilo. Por enquanto, assim. E, claro, a gente fica com sangramento, essas coisas, mas eu tenho usado fraldas. Acho que não é fralda, é calcinha de incontinência urinária. Um negócio assim, tenho usado isso, não tô com incontinência urinária, mas é muito mais confortável, você só bota ali, usa, segue o seu dia. Eu vou terminar o pacote que eu tenho aqui em casa, aí eu vou começar a usar os absorventes. Mas essas calcinhas são maravilhosas. Se você pretende ter um parto normal ali, a minha recomendação é que você compre essas calcinhas de incontinência urinária. Aqui eu comprei numa marca que chama Plenitude. O expulsivo não dói, já as contrações, como você foi assim, comparando o período que ela, as fases, né, em que ela sai com ali no trabalho de parto ativo, o trabalho de parto ativo doeu muito mais. Então, a fazer as forças, pra mim, foi muito mais tranquilo do que ter passado por tudo aquilo lá no chuveiro, né? Dói o pós-parto? Dói, né? Puxa vida, se você tem uma laceração como eu, dói mais ainda, né? É difícil você sentar, você se levantar. Então, é uma coisa dolorida. Eu achei, porque as pessoas falavam, né? Recuperação do parto normal, não sei o quê. E você vai imaginando, de acordo com o relato das outras pessoas, como é que vai ser o seu. Pra mim, não foi tão fácil assim, sabe? Até hoje, meio que dou umas andadas igual de patinha, assim. Porque tem uns pontos lá embaixo. E aí, eu ainda tô me acostumando com a força do meu períneo, como é que tá lá embaixo, nananã. Mas não sei como é a recuperação da cesariana pra dizer, assim, uma melhor que a outra. Sinceramente. Pra mim foi super tranquila a recuperação. Não posso dizer que sou, tipo assim, uma nova mulher. Nossa, parece que eu nem parei. Não, parece que eu parei sim. Eu me lembro todo dia que eu parei quando eu vou fazer xixi. A dor é sempre em ondas ou fica constante em algum momento? Pra mim, ela foi em ondas e teve um momento que o intervalo entre as ondas diminuiu, que foi no chuveiro. Gente, o chuveiro me traumatizou, aquele chuveiro. E o Alan tirou uma foto minha pra eternizar aquele momento de dignidade zero. Isso é legal. Você achou que não fosse conseguir em algum momento? E essa é a última pergunta que eu vou responder, porque eu tenho uma neneca para cuidar e também uma soneca para tirar. Sim, eu achei que eu não fosse conseguir lá no expulsivo. Eu olhei pro Alan e falei assim, amor, eu não consigo mais, eu tô muito fraca. Só que não era mais eu quem tava fazendo a força, era o meu corpo. Meu corpo simplesmente sabia o que ele tinha que fazer. Então eu tava ali deitada, segurada nos ferros, e aí vinha nessa parte deitada mesmo que eu falei pra ele, eu falei, amor, eu não vou conseguir, não vai rolar, não vou conseguir. E aí vinha a contração, eu tá vendo. Daí eu vinha e fazia força. Na verdade, não era eu quem fazia, o meu corpo fazia a força. Então, esse foi meu relato de parto, gente. Eu espero não ter esquecido de nenhum detalhe. Acho que não esqueci. Alguns detalhezinhos, assim, até é legal a gente guardar só pra gente. Mas foi uma história que eu amo contar, porque o Senhor me sustentou durante todo esse tempo. O meu marido foi incrível. Eu senti a presença de Deus. Foi um momento que me transformou, que transformou meu casamento, que trouxe a minha filha pra gente. Tipo assim, ela escutou, ela trabalhou durante todo o trabalho de parto comigo. O Alan disse que tinha algumas contrações que ele via os pezinhos dela se empurrando aqui na parte de cima da barriga. Então foi uma coisa que a gente fez juntas. O meu piercing foi com Deus. Eles mandaram eu tirar a aliança, brinco, tudo. E aí depois, quando eu lembrei que eu tinha um piercing, fui colocar. Ele era um formato que eu não consegui colocar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu com certeza aproveitei, porque eu amo contar essa história. Amo. E agora eu vou ter ela salva aqui pra, se eu quiser lembrar de alguns detalhes, eu voltar e assistir essa live de novo. Quero fazer um relato de amamentação mais pra frente, mas eu quero esperar as coisas acontecerem mais na amamentação, assim. Atualmente eu sinto dor pra amamentar em só um peito, então eu bombeio mais nele, mas não deixo de oferecer pra Clara, pra ela não viciar num peito só.
Mas mais pra frente a gente conversa mais sobre isso da amamentação, que foi uma coisa bem difícil pra mim também. Mas pra quem passou por um parto, como esse, é que nem o que vinha na minha mente. Falei, puxa vida, eu pari essa criança, agora eu vou amamentar, tenho força pra amamentar. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês, a noite de vocês, que vocês durmam bem. Orem pra que a gente durma bem também. Porque, né, as coisas aí são meio imprevisíveis com o nenenzinho. Mas tá sendo muito gostoso compartilhar tudo isso com vocês. Que Deus abençoe demais e até a próxima. Como é que salva a live mesmo, gente?